vocês acreditam que aproximadamente 80% das pessoas vão experimentar a dor lombar em algum momento de suas vidas? Pois é, e a hérnia de disco? Você já ouviu falar? Não, né? Pois é. Essa doença que acomete a coluna tem como principais causas a obesidade, sedentarismo e má postura. E para falar sobre esse assunto, tudo de bom traz para vocês o Dr. Igor Gomes. Vamos lá? Vamos lá, porque Vamos lá. eu acho Oi, que ele Igor. deve estar me olhando com cara feia, Jéssica, porque eu tava usando a mesa dele. Será? Eu acho que isso Seja não é uma bem-vindo, mesa. Igor, muito prazer. Igor, Vamos- senta aqui no meio Senta pra no gente. meio pra Vamos gente lá. ficar mais à vontade. Por isso que eu estou com este microfone de Xuxa, né? De Xuxete. De Cláudia Leite. De Cláudia Leite, baldinho de gelo. Ó, inclusive, Cláudia Leite lançou uma música bem legal. Pode ter. Né? Então, bem gostosa. E, Você ouve na inclusive, a difusora. Cláudia Leite cuida muito bem da sua hérnia, da sua coluna, né? Seja bem-vindo, Igor. Obrigado. Então, o que é exatamente esse mal que atinge tanta gente, né? Pois é, a nossa coluna, ela sofre constantemente um impacto nesse sentido, né? No sentido da Olha só. gravidade. Ao longo do tempo, os nossos discos, né? Esse disco aqui, ele serve como uma espécie de amortecedor. Ele vai... Isso aqui é o disco ou isso? O disco é essa parte aqui, Ah. entre uma vértebra e outra. Ah, tá. Isso aqui é a vértebra, isso aqui é o disco. Isso, exatamente. Ele vai sofrendo alguns impactos, né? Ele serve como um amortecedor. Sim. E então, ele também vai perdendo água com o tempo e vai desgastando a capa dele, podendo chegar a uma hérnia de disco, como é o caso aqui, dessa estrutura aqui, onde o disco toca no nervo e esse nervo aqui ele vai para o membro inferior, para a perna. Então por aí isso a traz aquela sensibilidade. dor, traz aquela sensibilidade, dor, queimação, limitação. Entendi. Ah, eu juro que na minha cabeça era alguma coisa que ficava bem fora do lugar. Mas não é isso. Fica fora do lugar, Fica mas é fora do mais um lugar. incômodo. Porque mas- o lugarzinho não tá. As coisas não estão no lugar Exato. certo. Ô Igor, tem gente que às vezes tem hérnia de disco e não sabe que tem hérnia de disco? Sim, tem muitas pessoas que têm hérnia de disco e são assintomáticas. Por quê? Porque às vezes não está tocando na raiz nervosa. Então, entendi. quando ela passa a tocar no nervo, aí sim pode sentir dor tanto no local da coluna, por exemplo, da coluna lombar, quanto dores irradiadas para as pernas. E qual que é o profissional que cuida da hérnia de disco? Isso. Ó, existem diversos profissionais que tratam da hérnia de disco. Um dos profissionais são os que trabalham com osteopatia, Entendi, que é a minha área de atuação. entendi. E além da hérnia de disco, o que é que essa área abrange também para cuidar? A osteopatia, ela é bem abrangente, né? Como você falou, pode tratar problemas como disfunção temporomandibular, uma gastrite, uma bursite, uma hérnia de disco. Quer dizer que o nosso corpo tá todo interligado, que, por exemplo, uma dor de cabeça pode ser Uma dor de dente. uma dor de dente. Uma ou dor uma no pé. dorzinha no pé, no dedinho, pode gerar uma dor nas costas. É mais ou Não, menos pode isso? ser oriundo de uma hérnia de disco, ou então de alguma lesão nas costas, é isso? Às vezes um problema na coluna lombar, né? Uma hérnia de disco, embora seja o contato do disco que gere a dor, mas o problema pode ser a distância, pode ser um problema que começou lá no tornozelo, lá no pé, e que veio por cadeia lesional desencadear um desalinhamento na coluna lombar. Aí o que vai acontecer? Um lado vai ser mais pressionado, e aí então esse disco vai gerar uma fissura e vai romper a capa que protege ele, que é o anel fibroso, e aí o núcleo pulposo vai sair, vai tocar na raiz nervosa e vai gerar dor. Agora, você trabalha com uma maca especial, é uma cadeira especial? O que é? Exatamente. Nós temos imagens aí, põe aí pra Isso. gente dar uma conferida, as imagens do Igor. É uma cadeira especial, é isso? Exatamente. Aí é uma mesa flexora, né? E tem uma tração cervical, no caso para hérnias cervicais. E aí Nossa! serve para alongamento da musculatura e reposicionamento do disco. Eu acredito que na próxima imagem, aí alongamento de alguns músculos importantes relacionados à coluna. Essa cadeira serve para tratamento? É, pra fisioterapia. Isso aí, ó. Nesse caso aí, por exemplo, está fazendo uma mobilização do quadril e ao mesmo tempo abrindo o espaço articular, favorecendo com que o disco volte para o espaço articular. Então, esse aí é um tratamento de hérnia que você tá Exato, fazendo. que exatamente. Dói muito. Não é dolorido, é bem tranquilo. Porque eu fico logo com medo de dor, Aham. né? Não chega a produzir chega- dor, não. Mas as pessoas chegam a relaxar, os pacientes. Bastante. A partir do momento que para de ter o contato com a região nervosa, no caso da hérnia de disco, automaticamente vem o alívio.
né? Se não no primeiro atendimento, mas em outros atendimentos pode ser que realmente o paciente fique totalmente assintomático e Mas, reabilitado. Igor, me diz uma coisa. Todo mundo que sente essas dores, que for lá te procurar, pode fazer o tratamento? Por exemplo, mulheres grávidas, não. Idosos também não pode. Tem alguma restrição esse tratamento? Olha, a osteopatia ela é recomendada para todas as idades. Inclusive, na França, já é cultural quando o bebê nasce já ser levado para o osteopata. Ela procura tanto como para um pediatra, o osteopata vai tratar daquela criança e vai acompanhar todas as fases da vida. Então já é cultural as pessoas procurarem um serviço de osteopatia para o tratamento. Até para ter uma postura, uma né? postura, um alívio, uma prevenção, né? Prevenção. Ô, Igor, mas agora... Eu tô vendo que tem uma pessoa ali, né? Que não sou eu que estou deitada naquela maca, diga-se de passagem, né, Renato? Mas enfim, Vamos lá, Igor. Vamos agora Igor. conhecer de fato, Deixa aqui. na prática, né? Conhecer um pouco dessa coluna e um pouco mais sobre Pode essa hérnia de passar. disco. Deixa eu passar para cá. Primeiramente, entender... Essa aqui não é aquela cadeira não, né? Não, essa aqui é uma maca normal. Aham. Tá? Primeiramente entender, Iago e Jéssica, que a osteopatia ela não é um conjunto de técnicas, é um sistema de avaliação onde nós vamos identificar qual é a origem que levou ao desencadeamento da dor, do problema do paciente, da Certo. patologia. Sim. Após isso, aí sim, vai ser selecionado algumas técnicas que são divididas em técnicas estruturais, técnicas viscerais e técnicas cranianas. Isso é uma forma didática da gente entender quais são as técnicas que vão ser empregadas no paciente. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Ok. Então, por exemplo, a paciente tem algum problema na coluna. Pode ser que haja um problema diafragmático. Então, Certo. eu vou aqui, libero a região do diafragma. Como se fosse uma massagem, né? Exatamente, como se fosse uma massagem. Posso trabalhar aqui algumas áreas na região visceral para melhorar aqui a mobilidade. Agora eu fiquei em dúvida. Desvio de coluna, essas lordoses, hiperlordose, também são decorrências ou tem a ver ou pioram uma hérnia de disco? Isso, pioram porque aí vão haver pontos de compressão que pode fazer com que essa hérnia, Entendi. em qualquer momento... Aquelas pessoas que têm a coluna assim parecendo Isso. um S, um C, um Você D. parece que tem um desviozinho, Eu né? tenho um S aqui, quer ver? Ele disse que tá gordinho, mas ele não tá gordinho, não. É o desvio, né? É. Mas na hora que ele começou a fazer a massagem, eu sou preocupada com dor. Doeu, incomodou ou não? Relaxou? Não dói não, é bem tranquilo. É bem tranquilo o tratamento, então, né? Existem Olha também, aí, ó. Jéssica, outras técnicas estruturais, por exemplo, na qual eu posso agir diretamente sobre a articulação, né? Aqui, por exemplo. Isso aí Nossa! Eu coloco a mão aqui. Vou vir aqui pra frente. Né? Puxo lá pelo nariz. Olha, gente. Solto lá. Ok. estralou aqui. você Meu viu? Deus, Você era ouviu? o que acho que eu vou ter que aprender a fazer isso. Como a pessoa se tornar um profissional dessa área? O que é que ele tem que fazer? O curso de medicina, o curso Acho que profissionalizante? terapia, né? Em alguns países, a osteopatia é a especialização da medicina. Né? Em outros países é uma graduação. Aqui no Brasil você precisa ser fisioterapeuta formado para você fazer a osteopatia e passar 5 anos estudando osteopatia. 5 anos, tá? É, Então, só assim, isso. não gostei, quero aprender a estralar as pessoas. Não é isso, tem que estudar. Não, tem que Entendi. estudar porque realmente a osteopatia, se fosse se resumir, seria o quê? Anatomia e anatomia. Entendi. Ah, legal. Ô Igor, e esse processo de tratamento, ele tem um prazo assim, tipo, o tratamento dura 6 meses, 3 meses, existe isso? Isso vai variar muito do tipo de doença que vai chegar, da patologia que o paciente vai me apresentar. Então, se for, por exemplo, uma simples lombalgia, pode ser que em 1, 2, 3 atendimentos eu dê alta para um paciente. Agora, se for uma hérnia de disco, aí vai ter todo um processo de reabilitação. Isso aí pode durar 2 a 3 meses, por exemplo. Nossa. Então o importante é descobrir logo, né? E Isso. procurar um E médico. tem alguma coisa, assim, pra parte do pé? Que eu Tem. fiquei encucada. Disse, não, Jéssica, uma dorzinha no dedão, Sim. né? Pode gerar uma oriunda dor de das cabeça. Por exemplo, uma limitação, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, uma limitação no tornozelo. Sobe só um pouquinho, mano, por gentileza. Amanda? Isso. Ai, Amanda, essa mesa é Amanda. deliciosa, né, A Amanda? Amanda vai dormir aqui ao vivo. Então tudo de bom. eu posso chegar e manipular uma estrutura do pé, né? Meu Deus! A manipulação aqui. Eu ou me então- assustei, gente. Então isso Mas aí- tá tudo certo, né, Amanda? tudo certo, Aí né? deu um puxãozinho. Isso.
Porque nós temos 3 captores de postura, né? Já que você falou de postura, Sim. que são pés, Aham. olhos e ATM. Se uma dessas estruturas estiverem desalinhadas, a tua postura também vai estar Então Mas as o lordoses comprometida. vem Exatamente. disso. As lordoses vêm disso. As hiperlordoses Hiperlordose. podem vir disso. Ah, tá, entendi. Podem vir disso também. E como que a gente pode se prevenir? Porque eu fiquei chocada agora com o olho. O que o olho tem a ver com postura, né, gente? É uma exatamente. surpresa. Se você tem, por exemplo, uma miopia, a tendência é você projetar a sua cabeça para frente. Então aqui já vai haver uma compressão na região cervical e todo o seu corpo vai se adaptar mediante a essa disfunção que você tem nos olhos. Entendi. Ou uma disfunção temporomandibular, o queixo muito para frente ou para trás. Isso vai alterar. Agora, aproveitando já que a Amanda tá aqui deitada já na maca, acho que muita gente em casa dorme na posição errada, né? Qual que são as 2 posições corretas ou então as posições que as pessoas jamais podem se acostumar na hora do sono? Tá. Por exemplo, se as 2 posições que eu recomendo mais para os pacientes é assim, de barriga para cima, Não ou consigo, Jéssica. Vai roncar, o Iago não dá. vai roncar. Eu vou- ou de demais. lado. Aí o que eu faria? Eu colocaria um travesseiro aqui, com licença, Amanda, debaixo do Por que o travesseiro aí? Para retificar a coluna. Ah, E um travesseiro na cabeça. pois aqui, né? então é 24 anos dormindo errado, cara. Ou então de lado. E eu, gente, 15 aninhos dormindo errado, meu Deus do céu. Agora de barriga para Jamais, baixo é né, meio complicado. E de ladinho, tem uma posição De que lado dá pra- tem eu uma gosto muito posição de lado. também. Com licença, Amanda. Vira de lado, por favor. Ô, Amanda, já vai tirar o travesseiro. Já tá preparado. Esse aqui vai lá, Amanda. Fica aqui. E aí seria um travesseiro, gente, que pegasse daqui do joelho até o tornozelo. E um outro travesseiro, com licença, que pegue aqui. Eu tô bagunçando o estúdio de vocês, viu? Tem problema. Ó, daqui Oh, pra meu cá. Deus. Mas aqui pronto. pode ser o maridão? No lugar Meu- desse travesseiro? Não, porque assim, Não, tem que ser o tem travesseiro que ser o mesmo. travesseiro, de preferência. Ah, amor, desculpa. Entendi. Você já sabe, né? Todos os travesseiros da cama vão ser Gente, ainda meu. bem não sirvo pra ser modelo de Não, dormir, não senão dá, ia não deitar dá. todo errado. Não dá. Tá, então vamos só pra gente finalizar. Os tratamentos sobre a hérnia de disco. Aham. Certo. O tratamento do qual eu faço, né, chama-se osteopatia, Aham. né, onde vai se examinar primeiramente o paciente e escolher as melhores técnicas para tratar esse paciente. E aí vai ter todo um processo de reabilitação. Primeiro um tratamento osteopático, um fortalecimento chamado estabilização segmentar para fortalecer a musculatura profunda para evitar a recidiva. Entendi. E aí então, futuramente, aí se acrescenta um pilates, uma musculação terapêutica que possa fortalecer essa coluna desse paciente para evitar toda e qualquer recidiva. Entendi. Olha. Então o importante é descobrir logo cedo, procurar um profissional, né? E não deixar esse problema para depois. Com É isso certeza, mesmo. com certeza. O importante é a prevenção. É verdade. Isso. É isso. Muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço. Eu vou dormir certinho Eu vou dormir certinho e qualquer coisinha eu vou lá visitar esta Ah, maca. perfeito. E aquela Valeu, Igor, cadeira, né, obrigado. aquela mesa lá eletrônica, gostei dela. Gostei.